pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos. Acredito que essa seja a nossa sexta Smart Summit, sétimo do ano. Lembrando que o Smart Summit é a nossa trilha de conhecimento. Então, a gente faz um encontro mensal, sempre focado no conteúdo técnico, desenvolvimento, trazendo temas aqui para a gente aprofundar, né? Um momento que a gente consegue aqui parar e detalhar um dos tópicos que a gente trabalha ao longo do ano todo, e que estão presentes no nosso evento, né, no TAG Summit. Esse, digamos que é o painel de exterior, a gente está junto aqui com o pessoal da FDS Brasil, eles vão contar um pouco o que eles fazem no time de soluções de investimentos aqui localizado no Brasil e como eles atuam em relação ao mundo e no processo offshore. Então, hoje a ideia, né, a gente falar um pouquinho sobre investimentos no exterior, as estratégias, como faz a diversificação, como isso se comporta com o restante do portfólio, tudo isso que vocês sabem que a gente gosta bastante. Para quem não me conhece, eu sou Francisca Brasileiro, sou a diretora de soluções de investimentos aqui na TAG, né, onde a gente trabalha aí com uma visão bem parecida em termos da importância da construção de portfólio e a construção dos mandatos exclusivos. Eu estou aqui então com o Leonardo e com o Denis, head de soluções de investimentos também, o Leonardo é analista nessa área. Eu não vou falar muito sobre o que é a FDS, eu vou passar a palavra para eles se apresentarem em mais profundidade, também contar um pouquinho o que que eles fazem, como é que funciona esse serviço, e aí depois entrar aqui nos nossos temas principais. Só mais alguns lembretes. O Q&A fica acionado aqui, né, o tempo todo para vocês mandarem perguntas. Fiquem à vontade para usar o chat também. A gente, a princípio, deixa um momento para o final para a gente fazer discussões, tirar dúvidas. Sempre que for surgindo uma dúvida em relação a termos técnicos, principalmente falando de exterior, é difícil, né? Denis e Leonardo, é sempre uma coisa que o pessoal pede para a gente tomar cuidado, porque quem vive isso o dia inteiro acaba usando diversas expressões que para a gente são muito naturais, mas mesmo para quem trabalha com investimentos aqui, né, de outras áreas, às vezes não ficam tão claros. Mesmo assim, pessoal, se passar, eu falo por mim, sempre passa. Não deixem de colocar no chat, no Q&A, se for o caso, eu interrompo e trago o assunto aqui, mas se não, a gente deixa um tempinho no final para discussões. Vocês podem ir colocando aqui os comentários, seja no chat, seja no questions and answer, no perguntas e respostas aqui no Q&A que está embaixo da tela, certo? Lembrando que é gravado, então quem quiser também pode mandar pergunta anônima, se preferir, senão a gente compartilha aqui no final. Feita essa introdução, passo a palavra para vocês. Vou ficar sem câmera para não atrapalhar, mas estou por aqui. E bom sétimo Smart Summit a todos. Oi, Francisca. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da TAG de participar aqui com vocês. É uma honra estar aqui presente com vocês hoje. Então, eu sou o Denis Lomati, responsável aqui pela área de soluções de investimentos da Constância, e a gente fez aqui uma parceria com a FGS. Eu vou falar mais para frente sobre o que é a FGS. Eu acho que benefício do tempo e tudo mais, a gente preparou um conteúdo bem legal para vocês. Eu vou já passar a bola para o Leonardo e depois eu volto falando mais sobre o que é a FGS, tá bom? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Francisca. Obrigado pela introdução. Prazer, meu nome é Leonardo Neves, eu trabalho aqui na área de soluções de investimento junto com o Denis e, como ele falou, a gente preparou um conteúdo bem legal aqui para vocês, muito pegando nesse lado educativo de investimentos no exterior e aí mais um pouco para o final o Denis volta aqui para falar para a gente um pouco melhor sobre o que é FGS e tudo mais, né? Vamos começar já? É, Bom, tá todo mundo vendo minha tela, certo? Eu... Legal. O nosso tópico aqui hoje a gente vai falar um pouco de investimentos no exterior. A gente vai tentar passar um pouco a abordagem de como que a gente olha muito essa parte, como que a gente lida muito com esse investimento. Isso aqui foi feito em parceria também com a Aegon Asset Management. O Denis também vai falar um pouco melhor sobre eles mais para frente, mas sem mais delongas. Peraí, que ele não está passando isso. É, eu vou separar aqui em alguns tópicos. Eu vou começar falando um pouco sobre a importância de diversificar internacionalmente, certo?
E antes de começar, só para quebrar um pouco aqui o gelo, vamos falar um pouco do que significa ampliar o seu portfólio, certo? O que significa investir no exterior. Então, vamos imaginar uma paisagem, certo? Se você vê essa paisagem da frestinha de uma porta, por exemplo, você está vendo só uma partezinha muito pequena dessa paisagem. Enquanto que se você vê isso, por exemplo, vai um pouquinho para o lado e olha para uma janela, você vê essa paisagem de uma forma muito mais ampla, certo? Isso é justamente a analogia que eu estou querendo trazer aqui sobre ter um portfólio concentrado e ter um portfólio diversificado. Se você concentra o seu portfólio, é como se você estivesse enxergando apenas uma parte do todo. Que todo é esse? O mercado. O mercado é a nossa paisagem. Enquanto que se você diversifica o seu portfólio, você expande essa sua visão. Você passa a ver algo um pouco mais amplo. Mas será que isso daqui é o quadro completo? Ou seja, será que apenas ver por meio de uma janelinha é ver a paisagem como um todo? Essa aqui que é a importância de investir no exterior, certo? Essa aqui que é a importância da forma que a gente entende de diversificar internacionalmente. Porque, no fim das contas, há um mundo a ser explorado, não apenas o Brasil, e isso é de forma literal, certo? Então, esse mundo é o mercado como um todo, é essa paisagem integral que nós podemos observar. Isso posto, deixa eu só passar um pouco aqui sobre o que que a gente vai discutir pelos próximos slides, ok? Então, está separado em três sessões. A primeira sessão é para falar sobre a importância dessa diversificação internacional, certo? Ou seja, é, não só o porquê que é importante você ter uma parte do portfólio lá fora, mas também como fazer isso, certo? Então, como eu coloquei no tópico 2, essa parte do conceito à prática, vamos tratar tanto da forma como abordar qual região investir, qual tipo de gestão escolher e ser multiativos, ou seja, não concentrar apenas em um tipo de ativo só, em uma classe de ativo só. Depois disso, a gente vai passar um pouco sobre a visão de mercado, então sair um pouco da teoria e entrar um pouco mais para a prática também, certo? Aplicando um pouco mais todos esses conceitos, começando com uma pincelada em cima do cenário macro e de mercado atual. E depois a gente vai falar especificamente aqui, fazer uma defesa da renda fixa, e lá para frente eu vou explicar o porquê falando especificamente da renda fixa e não puramente da renda variável, por mais que a primeira parte do webinar também pode se encaixar sinceramente em qualquer classe de ativos. E depois a gente vai falar um pouco, unir essas duas coisas, certo? Unir todo esse cenário macro desses dois tópicos com um pouco de riscos e de desafios que vem acontecendo mais recentemente, certo? E fala mais especificamente de o que fazer, certo? Como colocar isso de fato em prática. E depois, como eu falei na terceira parte, o Denis volta aqui para falar um pouco mais da parte institucional e explicar um pouco melhor quem que a gente é. Bom, vamos começar então, certo? Um mundo a ser explorado, como eu coloquei. A diversificação geográfica ela é necessária, certo? E ela é necessária para mitigar riscos específicos do país em que a gente vive, que, como nós sabemos, eles são vários, certo? Cada país, por motivos óbvios, possui tanto os seus riscos quanto as suas oportunidades específicas. Isso não é algo próprio apenas do nosso país. É claro que a gente tem certos riscos que outros lugares não têm, assim como lá fora eles possuem outros riscos que nós não temos, certo? Se você diversifica o seu portfólio, portanto, você permite, se você diversifica ele geograficamente, você permite mitigar esses diferentes riscos. E é mais ou menos essa ideia que eu estou querendo trazer aqui com esses gráficos. É claro que esses gráficos, eu vou explicar eles, são uma foto, ou seja, eles não são o todo, mas é justamente a foto que importa aqui para a gente. Então, começando pelo gráfico superior esquerdo, onde está escrito exemplo de estresse, eu estou trazendo aqui puramente um exemplo de um período de estresse extremo, volatilidade extrema do mercado brasileiro. Todos nós conhecemos, foi o Joesley Day em 2017. Onde a gente pode ver que, em questão de poucos dias, então ali 17 de maio até 20 de junho, então um pouquinho mais de um mês, basicamente um mês ali, o Ibovespa caiu 10%. 10% em um único mês, enquanto que lá fora nada estava acontecendo, porque, como eu coloquei, é um momento de estresse específico do Brasil, é algo regional nosso. Que sim, acontece coisas parecidas lá fora também, mas esse aqui é justamente o ponto. Se você estava puramente restrito ao Brasil, você tomou essa queda integralmente. Você não conseguiu mitigar esses riscos porque o seu portfólio estava muito concentrado em uma região, essa região sendo o nosso país, que é natural, é totalmente natural. Até porque, bom, o Brasil é o país na qual a gente vive, é completamente comum você conhecer muito mais o seu próprio país do que de outros. Porém, é, se a gente for ver no gráfico do lado,
que é onde está escrito exemplo de queda local, é um período muito mais amplo, né? Não é um período apenas de um mês ali. A gente está falando de um período de 2009 a 2015, então entre 5 a 6 anos mais ou menos, onde foi um período que nós chamamos de bear market, né? Então, um mercado para baixo, basicamente, o Ibovespa caiu quase 40% nesse período, enquanto o S&P 500 é o índice o principal índice de ações da Bolsa dos Estados Unidos, subiu 83,3% em dólar, certo? Por isso que está escrito moeda original ali no gráfico. Ou seja, e aqui a gente vai para o primeiro ponto desse slide, que é investir parte do portfólio no exterior protege-o contra quedas e eventos ruins do mercado local, certo? E é justamente isso que esse é o primeiro ponto que nós queremos trazer aqui. Mitigar riscos, certo? Que é o propósito da diversificação, um dos teoremas básicos de investimento, basicamente, significa mitigar ao máximo todos esses riscos, certo? É assim que você otimiza o seu portfólio. E isso significa também riscos geográficos, riscos próprios do Brasil. Porém, e aqui eu entro no gráfico de baixo, onde está escrito exemplo de período de alta no mercado local, também é uma foto assim como os outros, mas se a gente for ver o gráfico da direita em cima, de 2009 a 2015, o Bovespa caiu 36%, quase 37% ali. Enquanto que no período imediatamente depois, ali de 2015 a 2019, o Ibovespa subiu quase 167%, enquanto que o índice americano lá fora também subiu, mas subiu bem menos, 58%. Ou seja, é claro que um está em real, outro está em dólar, mas é puramente para trazer uma comparação entre os dois mercados aqui. Ou seja, assim como existem exemplos de períodos de estresse, períodos ruins, também existem exemplos para qualquer mercado, e o nosso mercado não é diferente, de períodos bons, períodos, como eu coloquei, de alta, ou períodos chamados de bull market, certo? E esse é o segundo ponto do slide. Investir essa parte do portfólio no exterior protege-o de quedas e de eventos ruins para o mercado local, mas também permite capturar os momentos que o mercado local está bem, os bons momentos domésticos, certo? Porque a gente está falando apenas de uma parte do portfólio, certo? E é com isso que eu quero entrar agora no conceito de. eh, Perdão, eu vou entrar no conceito de região, mas só para recapitular, eu vou entrar no conceito de região, depois falar de gestão ativa e de multiativos. O conceito de região aqui, como eu falei, internacionalizar não significa apenas um país e região, certo? Então a gente vai fazer uma defesa aqui de ter uma visão integral, uma visão holística do seu portfólio, certo? Olhar para todas as regiões e não apenas em um ou outro país, isso inclui o nosso. Gestão ativa no sentido de dar dinamismo ao seu portfólio, certo? Ou seja, utilizar análises e perspectivas para moldar a sua carteira e adaptá-la dinamicamente de acordo com as mudanças de cenário, de acordo com as mudanças de perspectiva, certo? E o ponto que vai ser feito é a defesa do dinamismo geográfico também. Enquanto que adotar uma abordagem multi-ativos, ou seja, uma abordagem para além de apenas uma classe de ativos, certo? Para otimizar o seu portfólio, otimizar a sua carteira. O que significa, eu vou entrar mais em detalhes disso um pouco mais para frente, mas basicamente o mais óbvio quando a gente pensa em investir no exterior é a bolsa lá fora. Todo mundo sabe que a bolsa americana é muito boa e tudo mais. O ponto que a gente quer fazer aqui é que não é apenas bolsa. Tem muito essa noção, né? Essa visão de que Brasil é renda fixa, exterior é bolsa. A gente quer quebrar um pouco isso daqui também e trazer que sim, há a importância de você ter outras classes de ativos dentro do seu portfólio. Dessa forma, vamos começar aqui na defesa dos nossos pontos, né? Começando pela parte da região. Como eu disse no slide, 2 slides para cima, é prudente querer mitigar riscos geográficos, certo? Ou seja, querer mitigar os riscos específicos do Brasil. Porém, o ponto que eu quero trazer aqui é que, se é prudente não concentrar os seus investimentos apenas no Brasil, o mesmo princípio também se aplica para o mundo inteiro, não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo inteiro. Eu coloquei ali especificamente Estados Unidos porque é o país mais óbvio. Depois, além do nosso país, que, como eu falei, é normal a gente ter um viés com o nosso próprio país, é onde a gente vive, é o que a gente mais conhece. O próximo país que a gente mais pensa quando a gente fala de investir é Estados Unidos, sem dúvidas. Mas, como eu quero trazer aqui, que é a parte de cima do slide, o primeiro gráfico, todas as regiões passam por problemas, como eu falei. Então, aquele período de estresse, momentos de estresse, perdão, aqueles períodos ruins, não são algo próprios apenas do Brasil. É claro que o nosso país acaba sofrendo isso mais, porque nós somos mercado emergente e tudo mais do que outras regiões, mas todos passam por isso. O gráfico de cima é uma prova disso. A linha mais abaixo, essa linha azul mais clara,
é mais uma vez o S&P 500, o índice da Bolsa Americana. A linha no meio, essa linha meio dourada, é o FTSE 100, que é o índice da Bolsa do Reino Unido. Enquanto que a linha mais acima, certo? A linha azul mais escura é o Eurostoxx 50, que é o índice da Bolsa da União Europeia, certo? Compila todas as maiores empresas de países pertencentes à União Europeia, certo? Listadas na Bolsa. Todos eles estão em suas respectivas moedas, certo? Então, respectivamente, dólar, libra e euro. Mas isso aqui é para trazer uma foto do mercado local. Se a gente for ver, isso daqui é para 2025, certo? Então, o year to date até um pouco, mais ou menos semana passada, foi quando esses slides foram feitos. O, o índice que é pior, e é o índice que está indo pior no ano, é justamente o S&P 500, o índice da Bolsa Americana. Ele está com retorno positivo durante uma boa parte desse período, talvez até um pouco mais da metade, ele ficou com retorno negativo e até mesmo bem negativo, aquele período ali que ele está puxando bastante para baixo todas as bolsas, mas principalmente a americana, foi o Liberation Day, o dia da liberação, como o Donald Trump falou, que foi quando ele primeiro anunciou as suas tarifas. Mas se a gente for ver, sistematicamente nesse ano, tanto o índice da União Europeia quanto do Reino Unido estão batendo o índice americano. Ou seja, o que que eu estou querendo dizer aqui? Que todas as bolsas do mundo passam por problemas. Isso não é algo apenas do Ibovespa, não é algo apenas da nossa bolsa. Até a melhor bolsa do mundo, que é a bolsa americana, enfrenta períodos onde ele não vai tão bem quanto outras bolsas. Ou seja, concentrar os seus investimentos nos Estados Unidos significa concentrar o seu risco geográfico naquele país também. Então, assim como a gente colocou o postulado de que não é prudente você fazer isso no Brasil, também não é prudente você fazer isso para os Estados Unidos. Por mais que, é claro, nós estamos falando de uma outra região, o maior mercado do mundo, é um risco diferente do que o risco brasileiro, ainda assim é um risco. E dinamismo regional, que é o ponto trazido ali em cima, permite evitá-lo, certo? Mas não só isso, trazendo para a parte de baixo do slide, se a gente for ver, trazendo o período aqui desde 2016 até 2025, eu estou pegando de 2016 porque é o início de um desses índices ali. É, Indo ali para a legenda, só para explicar o gráfico, a primeira parte da legenda é o Stocks Europe Luxury 10, que esse é um subíndice desse Euro Stocks ali em cima, apenas de empresas de luxo. Então, essa linha do azul mais escuro do gráfico de baixo é um índice das 10 maiores empresas de luxo da Europa. Enquanto que a linha dourada do gráfico de baixo é um índice, é o MSCI Asia Pacific Technology, é um índice de tecnologia para a região da Ásia-Pacífico, certo? Então, as maiores empresas de tecnologia dessa região, enquanto que eu também estou trazendo a comparação com o índice da Bolsa Americana, o S&P 500. Se a gente for ver, todos os índices vão muito bem, certo? A bolsa lá fora ela vai muito bem em período de longo prazo, a gente está pegando aqui um período de quase 10 anos nessa amostra aqui, porém, tanto os dois índices regionais, os dois índices que trazem apenas setores em certas regiões, então tecnologia na Ásia Pacífico e luxo na Europa, eles vão muito melhor do que o índice dos Estados Unidos. Vão consideravelmente melhor, principalmente se a gente pegar períodos específicos nesse gráfico, certo? Então existem alguns períodos nesse gráfico onde a bolsa americana já está caindo consideravelmente, enquanto que esses outros índices não, estão subindo bem. Isso aqui é para trazer o ponto que o dinamismo regional, além dele permitir evitar riscos específicos de cada país, ou seja, mitigar os riscos a dividir o seu portfólio em diferentes regiões, ele também permite capturar oportunidades específicas de cada região. Por que específicas? Isso aqui é mais uma vez uma foto, mas é proposital. A gente está falando de o setor de luxo na Europa e o setor de tecnologia na Ásia, que sobem mais do que a bolsa americana como um todo. Isso aqui são oportunidades específicas. São dois setores dentro de duas regiões diferentes. Tudo isso para falar que ter um mandato global, e esse aqui é o ponto de defesa desse slide, o argumento desse slide, ter um mandato global ao seu portfólio permite capturar de forma integral tanto essas oportunidades, como mitigar ao máximo possível os riscos regionais do seu portfólio, justamente por não concentrar nenhuma nem outra região. É, o próximo ponto que eu quero trazer aqui para defender é, bom, ok, então, portfólio de mandato global. Esse aqui é o primeiro preceito que a gente está estabelecendo no webinar. O segundo preceito vai ser gestão ativa, certo? O que que eu estou trazendo nesse slide? Ele está bem complexo, mas eu vou explicar tudo o que significa aqui. Esse slide está trazendo a evolução de um investimento passivo de $100 no índice americano, o S&P 500. Investimento passivo
certo? É um investimento que você não rebalanceia o seu portfólio. Ou seja, você não está você não tem gestão ativa no seu portfólio, a sua gestão é passiva. E investindo puramente no S&P 500, na Bolsa Americana, do período do começo de 2010 até o final de 2024, certo? 2010 é o gráfico da esquerda, 2024 é o gráfico da direita. Se você for ver, todos esses gráficos eles trazem os mesmos setores. O que são esses setores? É a divisão setorial oficial desse índice. O índice S&P 500 ele pode ser quebrado dentre todos esses setores. Então, se você pegar as 500 empresas que estão dentro desse índice, todas elas estão subdivididas em algum dos setores que tá aparecendo nos gráficos aí. Se você investisse US$ 100 em 2010, a sua divisão para cada setor é essas que estão sendo trazidas. Então, você teria aproximadamente 20% investido em tecnologia, 14,38% em financeiro, 12,63% em saúde, assim vai, até ter ali 3,60% em materiais, no setor de materiais, e 3,16% em empresas do setor de comunicação, certo? Dando essa divisão, esse gráfico em áreas aí, esse gráfico em pizza. Enquanto que, trazendo esse investimento para 2024, ou seja, você investiu no começo de 2010, em janeiro de 2010, e não mexeu no seu portfólio até dezembro de 2024. Você deixou investido os mesmos 100 no índice até dezembro de 2024. Esse 100 teria crescido muito, realmente bastante, consideravelmente, porque a bolsa americana cresceu muito nesses últimos 15 anos aí, basicamente, mas o seu portfólio teria se concentrado muito. Então, se a gente for ver, o maior setor de 2010 já era o setor de tecnologia da informação, com quase 20% do seu portfólio, a parte do gráfico em azul claro ali, que dá para ver já no gráfico de 2010 era o maior de todos, né? Em 2010 eles estão em ordem decrescente, os pesos de cada setor. Em 2024 ele continua sendo o maior setor, mas ele mais do que dobrou a participação no portfólio, certo? Ele aumentou para quase 50%, 48,82% do seu portfólio estaria em tecnologia. Então algo que era 20% do seu portfólio virou quase 50%, enquanto que um outro setor que também aumentou bastante é o setor de consumo discricionário, foi apenas dois setores aumentaram a participação, né? O de tecnologia foi um deles, que mais do que dobrou, e o de consumo discricionário subiu de 9,58% para 13,98%, quase 14%, certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que, historicamente, historicamente falando, a falta de gestão ativa levou a uma concentração da carteira. Ou seja, manter o seu portfólio passivamente, gestão passiva do seu portfólio, fez a sua carteira ficar mais concentrada em certos setores, em certas alocações e certas posições. Qual que é o problema disso? Eu vou trazer um pouco mais no próximo slide, mas quanto mais concentrado é um portfólio, isso é um outro pressuposto que a gente vai assumir agora, quanto mais concentrado é um portfólio, menos diversificado é esse portfólio e, consequentemente, mais arriscado. Se a gente assume que mais diversificação significa um risco menor para o seu portfólio, quanto menos diversificado, mais arriscado esse portfólio está. Consequentemente, se a gente está falando de um portfólio muito concentrado em poucos setores, é um portfólio pouco diversificado, que é justamente o que eu estou trazendo aqui, certo? Para resumir um pouco esse slide, a frase final, o investimento de 100 em 2010 no S&P 500 incluiria 20 em tecnologia, certo? US$ 20, R$ 20 em tecnologia, que seria 20% da carteira. Sem rebalancear essa carteira, ou seja, sem ter gestão ativa da carteira, puramente gestão passiva, 15 anos depois, esse mesmo investimento representaria quase que 49% da sua carteira, certo? Ou seja, uma carteira que ficou historicamente, com o passar do tempo, muito mais concentrada. Qual que é o problema disso? Você pode me perguntar. Porque, bom, todo mundo sabe que as empresas de tecnologia, elas vão muito bem, elas realmente foram muito bem. Então, obviamente, elas se concentraram simples, o portfólio se concentrou muito em tecnologia, simplesmente porque o setor de tecnologia, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos aí, foi muito bem. Ou seja, foi natural, foi passivo. Qual que é o grande problema disso? Você teria feito dinheiro? Sim, você de fato teria feito muito dinheiro. Porém, e esse é o ponto do próximo slide, os grandes também sofrem. O que eu estou querendo trazer com esse slide aqui? Esse slide são os retornos acumulados apenas em 2025. Por que 2025? Porque no slide anterior eu travei o nosso portfólio até o final de 2024, até o dia 31/12 de 2024. Nesse próximo slide eu estou pegando imediatamente depois, ou seja, 1º de janeiro de 2025 até o período atual, certo? Mais recente, quando eu fiz a apresentação.
mais ou menos uma semana atrás. Se a gente for ver, são os mesmos setores, ok? Só que agora eu estou trazendo um gráfico de linha, a evolução desses setores, o retorno acumulado desses setores no consolidado de 2025. E se a gente for ver, os dois setores nos quais o portfólio mais se concentrou, que foram os únicos dois setores que cresceram no nosso portfólio, foi o setor de tecnologia da informação e consumo discricionário, como eu falei. E se a gente for ver, dos três setores que mais caíram, eles foram dois, basicamente. Perdão, dos três setores que mais caíram, o consumo discricionário foi, durante uma boa parte do tempo, o que mais caiu, e no momento, é o segundo que mais caiu, ele ficou só um pouquinho acima do setor de saúde. O setor de saúde está experienciando algumas coisas particulares nos Estados Unidos, é por isso que ele está para baixo. Enquanto que o setor de tecnologia da informação, que é a primeira linha aqui, a linha azul clara, por mais que ele já se recuperou consideravelmente, se a gente for ver, durante a maior parte desse ano, ele estava muito lá embaixo. Tanto o setor de tecnologia da informação quanto o setor de consumo discricionário, durante grande parte desse ano, o período imediatamente depois do exercício que eu fiz no slide anterior, foram os dois setores que mais caíram, e durante uma boa parte eles foram disparados, os dois setores que mais caíram. O que eu estou querendo trazer aqui? Eu estou querendo trazer que se, se você tivesse encerrado a sua posição ou reduzido a sua posição em algum momento nesse período, certo? Que não é incomum de acontecer, vamos supor que você precisava realocar as suas posições porque ficou muito concentrado, ou você precisava eh, reduzir as suas posições em renda variável, durante uma grande parte desse ano você teria perdido dinheiro se você tivesse encerrado a sua posição naquele momento, que é o que eu estou trazendo aqui. Os dois setores nos quais a carteira mais consolidou nos 15 anos foram, durante grande parte de 2025, justamente os que mais caíram. Por mais que já se recuperaram em algum período, os grandes também sofrem. Eles experienciam muitas quedas também. E é por isso que, o ponto que eu trouxe em cima, exposições concentradas aumentam o risco de perdas mais fortes. Esse é o resultado de você ter um portfólio pouco diversificado, ou seja, um portfólio muito concentrado. Quanto mais concentrado é um portfólio, menos diversificado ele é. Quanto menos diversificado é um portfólio, maior é o nível de risco desse portfólio. Por quê? Porque exposições concentradas tendem a aumentar o risco de perda do seu portfólio, certo? Ou seja, gerar perdas mais fortes em momentos de queda. Só para explicar um pouco esse gráfico, a dinâmica dele aqui, esse período mais ou menos ali em março, quando está caindo bastante, é final de março, começo de abril, é mais uma vez o período das tarifas, certo? O Liberation Day, que foi no dia especificamente 2 de abril, a primeira vez que o Trump anunciou tarifas muito fortes, e isso bagunçou o mercado como um todo. E se a gente for ver, todos os setores sofreram, mas justamente os dois setores mais concentrados sofreram mais nesse período. Esse é o ponto da gestão ativa. Essa é a defesa da gestão ativa. Ter uma gestão ativa do seu portfólio permite minimizar períodos ruins, de performance ruins de certos setores, porque você tem dinamismo tanto setorial, quanto geográfico, quanto até mesmo a nível de empresa para a sua carteira, e não fica puramente concentrado, puramente exposto em apenas um ou outro setor da economia, uma ou outra região da economia. Isso aqui é verdade. Eu trouxe o ponto aqui setorial, certo? Mas assim como eu trouxe o ponto na parte anterior, certo, de região, de que o portfólio deve ter um mandato global, isso aqui também é válido para esse setor, certo? Para este ponto aqui. Se eu tivesse feito um exercício para países, eu conseguiria chegar em resultados parecidos que eu fiz o exercício para setores. Portanto, tem dois pontos já agora que a gente trouxe aqui. O primeiro ponto é, dando uma recapitulada em cima de tudo, visão integral do seu portfólio quanto à região, ou seja, tratar o seu portfólio de forma global e não concentrá-lo apenas em uma ou outra região. Isso é verdade para o nosso país e isso é verdade para qualquer outro país do mundo, inclusive o maior país do mundo, os Estados Unidos, o maior país em termos de mercado. Gestão ativa do seu portfólio, ou seja, não manter um portfólio passivo, não manter investimento passivo no seu portfólio. Por quê? Porque a gestão passiva, por mais que te dá dinheiro também, ela concentra bastante o seu portfólio. Quanto mais concentrado é um portfólio, menos diversificado ele é. Isso significa um nível de risco maior. O que é um nível de risco maior? É uma possibilidade de perdas mais fortes, certo? Então são esses dois pontos que a gente estabeleceu até agora. Agora a gente vai fazer a defesa do próximo ponto, do terceiro ponto, que é multi-ativos, certo? Ou seja, o que é ter um portfólio multi-ativos?
é ter um portfólio que não está concentrado, não está exposto a apenas uma ou outra classe de ativos, mas sim um portfólio que investe em diversas classes, em diversos tipos de ativos. Por que que eu acho que esse slide aqui é importante e eu coloco esse slide aqui muito como uma defesa da renda fixa? Então, o subtítulo do slide que eu pus é o uso da renda fixa para além da apenas para além apenas da renda variável, reduz a volatilidade da carteira. Por que eu estou falando especificamente aqui de renda fixa? Porque quando a gente pensa em investimento no exterior, o mais óbvio que vem à mente sempre é renda variável. Por quê? Vou citar alguns nomes: Nvidia, Apple, Google, Microsoft, Tencent, TSMC, por aí vai. Exxon, Shell, várias empresas gigantescas no mundo inteiro, vários setores, como tecnologia, como biotecnologia, como o próprio setor de saúde, como setor de setores não apenas de software de tecnologia, mas também de hardware, né? Então, microchips, todas essas coisas, são setores que a gente não tem exposição na nossa bolsa, certo? A bolsa brasileira não possui uma exposição grande a esses setores e muitas vezes não possui sequer nenhuma empresa que está relacionada a esses setores diretamente. Ou seja, quando a gente pensa em investir lá fora, a gente pensa muito em abraçar essas outras oportunidades. Essas outras oportunidades da renda variável que não estão disponíveis ou estão muito, ou tem muito pouco de disponibilidade na nossa bolsa brasileira. Até porque quando a gente fala de renda fixa, a renda fixa brasileira, como todo mundo sabe, ela é historicamente muito atrativa, né? Baixa volatilidade, retorno muito bom. Então fica muito essa ideia, tem muito essa ideia de renda fixa no Brasil, renda variável no exterior. E eu não, esse slide aqui não é um slide para ir contra a renda variável, muito pelo contrário, ele é um slide para falar que utilizar também outras classes de ativo, ou seja, classes de ativo, por exemplo, dentro da renda fixa, permite você otimizar o seu portfólio, certo? Otimizar o uso da renda variável. Por quê? Vamos começar com a tabela aqui na parte superior do slide, que é uma tabela de volatilidade anualizada, ou seja, o quão volátil são os ativos tanto no Brasil quanto no mundo. Eu estou trazendo aqui índices representativos tanto do Brasil da renda fixa e da renda variável no Brasil, quanto da renda fixa e da renda variável no resto do mundo. Do Brasil, bem óbvio, o primeiro ali é o Ibovespa e depois o IMAB5. Então, se a gente for ver a volatilidade do Ibovespa, historicamente falando, isso daí tem mais ou menos 20, 25 anos de histórico, é um pouco maior que 26% de volatilidade, ela é bem alta, consideravelmente alta, isso a gente sempre soube, que a volatilidade da nossa bolsa é bem alta, enquanto que a volatilidade do IMAB5, certo? Então, o índice da Ambima que compila títulos atrelados ao IPCA com maturidade até 5 anos, possui uma volatilidade bem baixa de 2,75%. Se a gente faz um portfólio desses dois índices, certo? Então, um portfólio bem simples aqui. 35% investido no índice Bovespa, 65% investido no IMAB5, ou seja, um portfólio que você tem 35% de renda variável e 65% de renda fixa só do Brasil. Não estamos colocando aqui investimento no exterior. Ele traz uma volatilidade bem mais comportada, mais ou menos 10% ao ano, nos últimos 20, 25 anos. É uma volatilidade muito mais comportada. Lembrando aqui que volatilidade não é ruim por si mesma, certo? Volatilidade é algo que você precisa incorrer para poder ter retornos maiores, para também poder diversificar o seu portfólio. Volatilidade é algo natural do mercado. Até mesmo investimentos bem seguros em renda fixa, por exemplo, como o IMAB5, possuem um certo nível de volatilidade. Não é porque você tem uma volatilidade alta que significa que seu portfólio é ruim. Você tem que ver, obviamente, ajustar isso para o objetivo do seu portfólio, qual que é o propósito dele, e também para o nível de retorno que seu portfólio está incorrendo, certo? Ou seja, se faz sentido você correr ou não essa volatilidade. Mas fato é que um portfólio dessa forma, que está 65% em renda fixa e 35% em renda variável brasileiras, ele tem mais ou menos 10% de volatilidade. Indo para o resto do mundo, eu estou trazendo aqui o índice MSCI All Countries World Index. O que é esse índice? Ele é o índice mais famoso de todas as bolsas do mundo inteiro, certo? Então ele compila ações de empresas que estão listadas em bolsas de todos os países do mundo. Todos os países com algum mercado minimamente significativo. Isso inclui empresas brasileiras. Se eu não me engano, tem mais ou menos 40 empresas nesse índice que são brasileiras, é muito pouco, não é nem 1% do índice, mas a grande maior parte está Estados Unidos, Europa, Ásia, Japão como um todo e por aí vai, certo?
A volatilidade desse índice, nesse mesmo período também, 20 a 25 anos, é mais ou menos 16%, certo? 15,88%. Então, 10 pontos percentuais abaixo, a renda variável global tem, historicamente falando, 10 pontos percentuais a menos de volatilidade do que a nossa renda variável, o índice Bovespa. E a penúltima coluna é o Bloomberg Global Aggregate, é um outro índice feito pela Bloomberg. Ele é o índice mais famoso de renda fixa mundial, certo? Global também. Assim como eu trouxe renda variável global, aqui também é renda fixa global. Esse índice, ele é um índice que a gente chama de nível de investimento, certo? Ou o termo mais famoso, que é o termo em inglês, investment grade. O que que é isso? É um índice de empresas que possuem um rating de crédito, certo? Ou seja, um nível de crédito mais elevado, certo? Um nível relativamente alto de crédito, certo? Então não está entrando aqui empresas mais arriscadas, por exemplo. São apenas títulos de renda fixa de empresas com nível de risco menor. A renda fixa global possui uma volatilidade aproximadamente de 5,5%, certo? Ao ano, também no mesmo período, 20 a 25 anos. Então, a renda variável global possui uma volatilidade consideravelmente menor do que a nossa renda variável, enquanto que a renda fixa global possui uma volatilidade um pouco maior, um pouco não, mais ou menos o dobro, maior do que a nossa renda fixa, certo? Comparação aqui que eu fiz, MSCI contra Ibovespa, Bloomberg contra IMAB5. E assim como eu fiz um portfólio para o Brasil, eu também estou fazendo um portfólio para os ativos lá fora. Um portfólio muito comum que existe lá fora é o chamado portfólio 60-40. Por que 60-40? 60% de renda variável, 40% de renda fixa, certo? Ele é um portfólio muito comum. E ele traz um portfólio 60-40 lá fora, historicamente falando, ou seja, global, certo? Ele traz aproximadamente 9,6 de volatilidade ao ano. Então aqui a gente está aplicando nesse portfólio, nesse exemplo de portfólio, os nossos outros ensinamentos aqui em cima também, certo? Então, global, em termos de região, ele tem gestão ativa, e eu vou explicar o porquê, e ele é multiativos porque ele não está apenas em uma classe de ativos. Por que que esse portfólio tem gestão ativa? Porque por mais que eu estou sempre travando em 60% de renda variável, 40% de renda fixa, e eu estou utilizando índices para fazer isso, eu estou sempre rebalanceando esse portfólio toda vez que ele passa de 60% em renda variável, por exemplo. Ou seja, toda vez que a renda variável se valoriza muito e acaba fazendo com que a exposição do portfólio fique maior do que 60% em renda variável, eu rebalanceio, eu diminuo essa exposição, certo? Então, se subiu para 65, eu tiro 5% do meu portfólio que estava em renda variável e coloco em renda fixa. E a mesma coisa para a renda fixa. Se por algum motivo a renda fixa passar de 40% no meu portfólio, eu também reduzo-a e coloco o resto em renda variável, certo? E, como eu falei, ele traz uma volatilidade de 9,6 ao ano. O portfólio que eu criei local aqui, 35% no Ibovespa, 65% no IMAB5, foi proposital. Foi para trazer um portfólio com uma volatilidade relativamente próxima desse portfólio global. Porque, como eu falei, o portfólio famoso é o portfólio 60-40 lá fora. O portfólio 60-40 lá fora, ele se aproxima em termos de volatilidade muito com o que seria um portfólio 65%, 35%. 65 renda fixa, renda variável, perdão, 65 renda fixa, 35 renda variável. Ou seja, quase que o oposto da alocação do portfólio lá fora. Por quê? Porque a renda variável brasileira é muito mais volátil. E eu estou trazendo melhor essa volatilidade, em vez de trazer apenas uma foto, que é a tabela, eu estou trazendo o gráfico disso daqui, para você ver um filme um pouco melhor do que está acontecendo, certo? Então eu estou trazendo aqui a volatilidade anualizada, certo? Em janelas de 12 meses, certo? Então nos últimos 25 anos aí, eu estou pegando 12 em 12 meses e estou colocando isso no gráfico para ver como que essa volatilidade se comporta. A linha mais grossa aqui, que é a primeira da legenda, é o portfólio 60-40 lá fora, enquanto que as outras duas linhas, a linha pontilhada em azul é a renda variável global, o MSCI, e a linha dourada pontilhada é a renda fixa global, o índice da Bloomberg. E a gente está vendo puramente como que a volatilidade se comporta. Obviamente, o nosso portfólio, por ele ser uma combinação dos dois, ele está no meio do caminho entre a renda fixa e a renda variável. A volatilidade dele está no meio do caminho, certo? E por que que isso aqui é importante? Por que que eu estou mostrando isso daqui? Primeiramente, a gente claramente vê pelo gráfico que existem momentos que a volatilidade estoura.
E por mais que existem momentos onde ela estoura para o mercado como um todo, tanto na renda variável quanto para a renda fixa, e isso é verdade tanto no resto do mundo quanto para o Brasil, quando ela estoura muito mais para a renda variável. E existem períodos, como por exemplo no começo do gráfico aqui, mais ou menos de 2000 até 2004, que apenas a volatilidade da renda variável tinha estourado. Só ela aumentou, da renda fixa não. Se a gente vê o período onde ela mais aumentou, que foi a crise de 2008, ali, a renda fixa aumentou também, mas não chegou nem sequer perto da magnitude da renda variável. A Covid, ali mais para o final do gráfico, 2021, a mesma coisa. Certo? O período de alta de juros foi uma coisa parecida também. O período de 2011 até 2013, mais ou menos, ali o final de 2012, na verdade, que foi o período de crise na Europa, a renda fixa não teve esse problema, ela não teve um aumento de volatilidade. Ela até caiu nesse período. O que que eu estou querendo trazer aqui? Eu estou querendo trazer que, por que que o portfólio 60-40 lá fora é famoso? Ou seja, por que que uma alocação parte renda variável, parte renda fixa no exterior é muito bem aceita por investidores mundiais? Porque ela ajuda a segurar a volatilidade do seu portfólio. A renda variável lá fora, por mais que ela tenha uma volatilidade bem menor do que a nossa 26%, lá 16%, ainda é bem alto. 16% de volatilidade no ano é bem alto. Principalmente quando a gente está falando de mandatos que possuem metas atuariais, por exemplo. Não é algo tão simples assim. Você precisa controlar essa volatilidade, certo? E períodos de estresse de mercado, ela aumenta muito. Então, se a gente vê Covid, quase 30%, crise de 2008 bateu quase 40%. Até mesmo períodos mais naturais, que não estava acontecendo nenhuma disrupção, como aumento dos juros lá fora, 20% de volatilidade. Muito alto mesmo, consideravelmente mais alto. A renda fixa, por mais que ela seja mais volátil lá fora do que a nossa renda fixa, ela é bem menos volátil do que a renda variável, bem menos, e ela se comporta muito melhor também. Ela tem explosões de volatilidade muito menores. Ou seja, qual que é a ideia do portfólio 60-40? Usar a renda fixa para otimizar a relação risco-retorno do seu portfólio, certo? Que é o ponto aqui, o segundo ponto da parte esquerda do slide. Por meio da renda fixa, perdão, é, tá, é o primeiro ponto, na verdade. Apenas investir em renda variável, inclusive no exterior, não é algo próprio do nosso país, gera uma volatilidade consideravelmente alta à carteira. Por meio da renda fixa, e eu estou trazendo aqui a renda fixa internacional, é possível reduzi-la, alinhando essa volatilidade muito mais com o que é portfólios domésticos, por exemplo, o que é muito mais factível para portfólios, por exemplo, que não podem se dar ao luxo de ter um nível de volatilidade alto, como portfólios com meta, por exemplo. E é o ponto que eu estou trazendo ali, isso é muito importante pensando em termos de metas atuariais, certo? Ou seja, é por isso que o portfólio 60-40 ficou muito famoso. É óbvio que a renda variável lá fora vai muito melhor do que a renda fixa lá fora, em termos de rentabilidade. Porém, aqui a gente não está falando apenas de retorno, aqui a gente está falando da relação risco-retorno, certo? Ou seja, a gente está falando de otimizar o seu portfólio, obter o máximo possível do seu portfólio para aquele nível de risco. Como eu falei, risco é inerente. A não ser que você está pegando dinheiro e colocando ele embaixo do colchão, você vai correr riscos. E, sinceramente, você corre risco até mesmo por deixar ele embaixo do colchão. Mas, como o risco é inerente, vamos fazer o melhor possível com esse risco. Já que a gente vai sofrer esse risco, vamos trabalhar ele da melhor forma possível. E é justamente com isso que eu quero dar uma sumarizada em tudo que eu falei aqui, nessa primeira parte do webinar. Se o risco é inerente, vamos fazer o melhor possível que a gente pode fazer com ele. E como que a gente faz isso? Que esses são os 3 pontos que a gente quer trazer. Em termos de região, a gente não concentra o nosso portfólio em apenas uma região. A gente diversifica esse portfólio internacionalmente, para além do nosso próprio país, uma visão integral. Mas, se faz sentido não concentrá-lo apenas no nosso país, também faz sentido não concentrá-lo em outros países, incluindo o país com o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. Por quê? Porque assim eu mitigo os riscos regionais da melhor forma possível, eu me exponho a várias regiões, mas eu também capturo oportunidades específicas de outros países de que cada região possui a sua, certo? Isso é verdade para o nosso país, isso é verdade para todos os outros. Gestão ativa, ou seja, essa é outra forma de eu otimizar esse risco que eu sofro inerente do meu portfólio. Eu tenho dinamismo ao meu portfólio, não apenas dinamismo regional, como eu falei, mas dinamismo também no sentido de não ficar apenas em um ponto, não ficar apenas passivamente no meu portfólio.
não deixar com que o meu portfólio evolua passivamente e concentre as suas posições. Por quê? Porque, historicamente, gestão passiva concentrou seu portfólio e um portfólio muito concentrado significa um portfólio pouco diversificado, o que significa um portfólio mais arriscado, o que significa um portfólio que tende a sofrer mais em períodos de queda, tende a sofrer com perdas mais fortes, que foi o que eu trouxe todo esse ponto aqui. E, para além disso tudo, um portfólio multi-ativos, uma outra forma de eu otimizar esse meu risco, ou seja, um portfólio que investe em várias classes de ativos e não apenas em uma. O mais óbvio quando a gente pensa lá fora, assumindo que o nosso portfólio é global, como eu falei, é a renda variável, mas há espaço para renda fixa, como para otimizar essa volatilidade da minha carteira, certo? O retorno que eu obtenho por ter volatilidade na minha carteira. Esses são os três pontos, esses são os três pressupostos: um mandato global, um mandato de gestão ativa do portfólio e um mandato multi-ativos, em multiclasses de ativos, ok? Bom, com isso, essa foi a primeira parte, que é uma parte muito mais para estabelecer qual que é o tipo de portfólio que a gente está buscando, certo? Aqui na FGS, como o Denis vai falar um pouco mais para frente, a gente trabalha justamente com esses pressupostos. Esses e muitos outros, é claro, tem também a importância da diligência, algo que o Denis vai falar na sequência, mas a gente trabalha com esses pressupostos para formular aqui os nossos mandatos, formular a forma com a qual a gente enxerga os nossos investimentos. Vamos sair um pouco agora da teoria e vamos entrar um pouco para a prática, que é a segunda parte do webinar. Então, só para eu dar uma recapitulada, nessa segunda parte aqui, visão de mercado, eu quero trazer, primeiramente, um pouco sobre o cenário macro, certo? O que está acontecendo aqui pelo mundo. Eu trabalho como analista aqui e uma das minhas funções é justamente acompanhamento de mercado, certo? Então, visão macro, produção dos materiais macros e tudo mais. E continuar em cima da, da defesa da renda fixa, certo? E depois trazer um pouco, como eu falei, ainda mais para a prática, trazendo riscos e desafios atuais do nosso momento e como ultrapassar esses obstáculos, certo? Essa segunda parte aqui, em específico, também é feita em conjunto com a Aegon. A Aegon, o Denis vai trazer um pouco mais para frente quem é uma das gestoras que nós, a FGS, representamos aqui no Brasil, certo? E aí toda essa parte de visão de mercado também é a visão de mercado construída em conjunto com a Aegon. Eles não puderam participar aqui, é uma gestora localizada no exterior, eles são principalmente ali do Reino Unido, por conta disso nenhum deles fala português, os gestores lá não falam português. Então, por conta disso, a gente fez esse meio campo, digamos assim, para trazer esse material aqui para vocês, certo? Da parte de visão de mercado. Então, vamos começar, certo? Cenário macro. Sempre tendo em mente aqueles três pressupostos, certo? Aqui, como eu falei, a gente vai tentar aplicar um pouco daqueles três pressupostos. Começando com o cenário macro, ok? E aqui vai ser um cenário macro pensando em termos globais. Se a gente está falando aqui de investimentos no exterior, não vou querer me ater a cenário macro brasileiro, por mais que é claro que tem muita coisa a ser dita também. Vamos falar um pouco melhor do cenário macro no mundo, certo? Começando por inflações vem convergindo à meta, ok? E note as reticências ali no final, porque tudo isso vai se conversar depois ali pelos próximos slides. O que esses gráficos estão trazendo é exatamente o mesmo gráfico para diferentes regiões. O gráfico da esquerda para os Estados Unidos, o gráfico do meio para a União Europeia, países que fazem parte da União Europeia, ok, como um todo, e o gráfico da direita, o Reino Unido como um todo também, certo? O que são esses gráficos? Em todos eles, a linha mais escura, a linha em azul escuro, é o índice de inflação daqueles países, certo? Então, é o equivalente ao IPCA daqueles países. Só que a IPCA, que é uma sigla, lá fora também é uma sigla, só que a sigla vem em inglês, significa CPI, que é Consumer Price Index, ou Índice de Preços ao Consumidor, a mesma coisa que o nosso IPCA, certo? Construído também da mesma forma, a mesma metodologia. Isso para os três países, ok? CPI dos Estados Unidos, da Europa e do Reino Unido. A linha em dourado, essa linha mais clara, está sempre mais abaixo, mais comportada, ela é a taxa de juros do Banco Central daquela região, daquele país. Então, no caso dos Estados Unidos, é a taxa de juros do Federal Reserve, o Banco Central americano, que a taxa se chama Fed Funds. A do meio é a taxa de juros do Banco Central Europeu, ou
ECB, que é European Central Bank, Banco Central Europeu em inglês, enquanto que o da direita é a taxa de juros definida pelo Banco da Inglaterra, o Bank of England. Então, é a mesma lógica que a Selic. Assim como o CPI ali é a lógica do IPCA, as outras linhas é a mesma lógica da nossa Selic, certo? E é por isso que ela está muito mais comportada, assim, a gente vê, ela fica muito mais períodos onde ela simplesmente está reta. Por quê? Porque a gente está falando aqui de períodos onde a taxa de juros não mudou. Inflações vêm convergindo a meta, certo? Então, se a gente vê principalmente pela da Europa, a meta lá fora em países desenvolvidos, para praticamente todos é 2%, certo? E a gente vê que o da Europa já está basicamente naqueles 2%, dos Estados Unidos está correndo muito próximo daqueles 2%, e o do Reino Unido chegou a bater 2% já, mais ou menos no final do ano passado, um pouco antes do final, na verdade, perdão, e agora ela já vem se reacelerando um pouco, não à toa que o banco inglês já parou de cortar os juros, certo? é, Vem se reacelerando por questões muito mais próprias daquele país. Então, esse slide aqui é um slide para falar que a inflação vem convergindo a meta para interligar isso daqui com os juros, certo? Mas, antes da gente interligar com os juros, vamos falar da principal incógnita de 2025, que são as tarifas. Tarifas são a incógnita de 2025. Eu vou explicar o porquê que tem ali, basicamente um pêndulo ali, né? Mas um pouco sobre as tarifas aqui. Todo mundo sabia, desde que o Trump venceu as eleições, né, antes dele assumir a posse, que alguma coisa ia vir desse lado. Ele fez isso já no primeiro mandato dele, na primeira guerra comercial do mandato Trump de 2016 a 2020, e não seria diferente dessa vez. A grande questão que ficava era qual seria a magnitude disso. A visão que se tem é que as tarifas possuem tanto um ponto estrutural quanto um ponto de negociação. Um ponto estrutural no sentido de o Trump querer realmente ter um certo nível de tarifas no mundo para que os países paguem. Para quê? Para que a receita do governo americano aumente e tenha uma espécie de ajuste fiscal no país. Mas é, para além desse motivo estrutural, há também um motivo de barganha, ou seja, utilizar as tarifas como uma forma de chamar os países para a mesa de negociação e negociar algo que ele queira. As primeiras tarifas que ele instaurou antes do Liberation Day, antes de abril, que foi ali para o Canadá, para o México, logo no começo do mandato dele, depois para a China, logo em janeiro ali, foram tarifas que foram rapidamente retiradas, por exemplo, o Canadá e para o México, justamente porque ele queria negociar. Queria negociar alguma outra coisa. Ele usou a tarifa como uma forma de falar: você quer que eu tire? Ok, negocie comigo aqui esse ponto. O Liberation Day foi a forma do Trump já atacar as tarifas estruturalmente, certo? O Liberation Day, como eu expliquei antes, foi no dia 2 de abril, foi o dia que o governo americano anunciou tarifas literalmente para o mundo inteiro, certo? Mas ele anunciou níveis de tarifas altíssimos, realmente muito altos. Por quê? Que essa aqui é muita visão da Aegon também. Ele acreditava que ele conseguiria colocar níveis de tarifas mais altos do que os níveis atuais, do que os níveis para qual elas estão convergindo. Não à toa que ele anunciou tarifas em 70, 80, 90%. Teve país que, somando diferentes tipos de tarifa, estava com mais de 100% de tarifas, né? Não apenas a China. Ou seja, ele achou que esse nível estrutural era possivelmente algo mais alto. Então, o que ele tentou fazer? Ele tentou colocar um número bem alto para, em negociação, se encontrar no meio do caminho. A questão é que esse meio do caminho que ele estava imaginando era um meio do caminho muito mais alto que o mercado imaginava. E é por isso que deu toda essa turbulência que a gente viu. Só para passar aqui rapidinho, esse gráfico aqui não era nem o intuito dele, mas ele mostra isso muito bem, né? Todos os setores sofreram de uma forma absurda, né? Essa queda que a gente vê aqui em março foi justamente disso. Foi essa dissonância entre o que o Trump achava ser um nível estrutural de tarifas para o que a economia real, digamos assim, realmente aguentava de nível estrutural de tarifas, certo? E ele teve que baixar. Não à toa que, com negociações, o nosso caso do Brasil é diferente, mas a gente já está vendo isso com a União Europeia, com o Japão, por exemplo, com Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia, negociações com a Índia, elas estão se consolidando muito mais ali para próximo de 15 a 20, quando muito 25%, do que 50, 55, 60%, que era mais ou menos o que ele provavelmente estava pensando em negociar. Mas é um fato que, no meio do caminho, com tudo isso, gerou-se muita volatilidade, certo? Por quê? Porque é incerteza.
investidor não gosta de certeza, a gente sabe muito bem disso. E é por isso que as tarifas foram a grande incógnita de 2025. O grande problema aqui também das tarifas é que, para além de todos os problemas que ela já causou, ela causa um sentimento de não saber o que esperar para o futuro. Ou seja, não sei muito bem o que vai acontecer. Dessa forma, eu fico mais receoso. Eu espero para tomar a minha decisão. Eu não aumento o risco do meu portfólio. Eu busco posições mais defensivas. Essa é a grande questão. Então, mesmo o estresse das tarifas tendo passado em relação ao auge, não acabou, é claro, mas passado em relação ao auge dele no começo de abril, para nós no Brasil nem tanto, mas para o resto do mundo sim, ele ainda existe, porque fica muito aquela pulga atrás da orelha ali de que, puxa, será que vai acontecer mais alguma coisa? Será que vai ter mais algum problema aí pela frente? Certo? Mas, de uma forma ou de outra, como eu trouxe, fica esse pêndulo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem essa grande incerteza que deixa você receoso de alocar, de tomar risco, de investir, você fica de um lado com temor em relação à atividade econômica e do outro lado, que é o pêndulo, um temor em relação ao fiscal, certo? É, O que que isso aqui significa? Temor em relação à atividade econômica, pelo motivo claro que é o... as tarifas são ruins à economia, são ruins ao crescimento da economia. São um nível de é um imposto a mais, teoria econômica básica, que o imposto ele afeta o nível de atividade econômica, ele reduz esse nível de atividade econômica porque ele inviabiliza muitos negócios, ele faz com que muitos negócios encareçam e por conta disso fica esse temor quanto ao nível de atividade, quanto ao nível de aquecimento, que é algo que bancos centrais se preocupam. Mas ao mesmo tempo também ficam os temores fiscais. Por quê? E esse é o motivo estrutural das tarifas, certo? Elas precisam, o Trump quer que as tarifas existam, o motivo estrutural delas é para que o resto do mundo ajuste um pouco o fiscal dos Estados Unidos, que está fora de controle. Todos os países do mundo, para ser bem sincero, a gigantesca maioria deles, passam por problemas fiscais graves. Essa discussão não é uma discussão própria do mercado brasileiro. É uma discussão que acontece no mundo inteiro, nos Estados Unidos também, certo? Então fica essa questão. De um lado é tarifa para lidar com temor fiscal, do outro lado é tarifa para lidar com atividade econômica, certo? E onde isso tudo resulta? Isso tudo resulta, que é a parte final desse slide aqui, em juros mais baixos. Por quê? Porque o que que acontece com o lado de temor quanto à atividade econômica? Se o Banco Central está preocupado com o nível de aquecimento da economia, ele tem um mandato duplo. O mandato do Banco Central é para com a inflação, que é o que ele quase sempre costuma se preocupar mais, é o que ele se preocupou bem mais nos últimos anos, mas o mandato dele também diz sobre desemprego. E desemprego tem muito a ver com o nível de atividade da economia. Ou seja, se ele passa a se preocupar também com o desemprego, com o nível de atividade da economia, ele passa a ter um argumento para reduzir os juros, certo? Ou seja, ser mais baixista. Esse é um ponto que a gente que vem acontecendo muito lá fora. Na verdade, se a gente for ver aqui pela linha em dourado desses gráficos, todas elas, menos a dos Estados Unidos ali, basicamente, todas elas mostraram quedas consideráveis, quedas bem grandes. Os Estados Unidos reduziu o juros só um pouquinho, foi 50 pontos base no final do ano passado, e depois parou, enquanto que o resto do mundo reduziu muitas vezes. A Europa, por exemplo, derrubou os juros 8 vezes, 8 vezes de 25, 8 cortes de 25. Por quê? Porque são justamente os temores quanto à atividade econômica. Enquanto que do outro lado, os temores fiscais é a questão de juros altos significa uma conta fiscal, uma conta financeira para os governos muito alta também. O nosso país é um país endividado, mas os outros países desenvolvidos são países que a relação dívida-PIB deles é mais do que 100%. Ou seja, estamos falando aqui de países que possuem gastos com juros, juros da dívida, muito altos. E juros altos por muito tempo, se a taxa de juros desse país está alta por muito tempo, significa que o custo dessa dívida, ou seja, o custo de pagar os juros de toda essa dívida desses países, aumenta, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Por quê? Porque à medida que o país passa a refinanciar, emitir nova dívida, ele passa a emitir em dívida mais alta. Ou seja, de uma forma ou de outra, por um motivo ou por outro aqui das tarifas e também da inflação, criou-se um argumento lá fora muito forte, um cenário, uma narrativa muito forte de juros mais baixos, que é justamente o ponto aqui desse slide. Inflações convergindo da meta, tarifas são a incógnita de 2025, e isso tudo tende a levar a juros mais baixos, certo? Cenários mais baixistas. Explicando um pouco aqui esse slide para justificar todo esse ponto que eu venho trazendo aqui, que é o cenário macro. É,
O slide à esquerda é a trajetória de juros dos mesmos três países lá em cima, Estados Unidos, Europa e Reino Unido, enquanto que o slide à direita é a expectativa de corte de juros nos próximos 12 meses para vários países. Vamos começar pelo gráfico à esquerda. A linha em dourado, pensando ali no final do gráfico, a linha que está mais acima é a trajetória de juros previstas para o Reino Unido. A linha no meio, azul escura, é a dos Estados Unidos e a linha mais abaixo, azul clara, é a da Europa. Como que esse gráfico aqui é feito? Isso aqui é a curva de juros soberana desses países, certo? Então, assim, se a gente for ver ali embaixo, tem as diferentes maturidades dos títulos soberanos dos países. 3, 6 meses, 1 ano, 4 anos, 5 anos, ele está parado ali mais ou menos em 5 anos, não foi muito além disso. Existem maturidades mais longas, mas ele parou em 5 anos. Se a gente for ver, esse gráfico, ele começa negativamente inclinado, quase todos eles, tirando da Europa, eu vou falar o porquê, e depois ele fica positivamente inclinado. É natural que esse gráfico seja positivamente inclinado, por quê? Porque é natural que o juro seja mais longo para períodos maiores, certo? Pressuposto básico de mercado. Quanto mais longo o período, maior tende a ser o risco, logo você espera uma remuneração maior para isso. Então, os juros é maior. Principalmente nos Estados Unidos e também no Reino Unido, mas principalmente nos Estados Unidos, que a gente vê realmente bem íngreme, bastante para baixo ali o gráfico nesse prazo mais curto. Esses prazos curtos, muito para baixo, representam justamente corte de juros. Por quê? Porque isso aqui é o mercado precificando que está propício para os bancos centrais dos países cortarem os juros. Consequentemente, o mercado entende que os juros vai cair, então ele ajusta isso em relação à curva, certo? Os Estados Unidos está muito mais íngreme que qualquer outro dos dois, por quê? Porque é um país que não cortou os juros ainda. Cortou apenas em 50 pontos base e depois, desde o final do ano passado, manteve. Não está mais cortando juros. E vem agora a grande questão, se ele vai começar agora ou vai começar depois. Mas o fato é que ele manteve. Enquanto que a Europa, como eu falei, esses dados é do final de julho, perdão, é do final de junho, dia 30 de junho, a Europa já cortou bastante os juros, desde então, 8 cortes seguidos. Então, o mercado precifica que os cortes vão ficar mais comportados, certo? Ele precifica bem menos cortes. Por isso que ele está mais reto ali, né? Esse gráfico. Enquanto que o gráfico da direita é mais ou menos o que está sendo dito pelo gráfico da esquerda, mas ampliando para muito mais países, certo? Esse gráfico da direita ele é um pouco mais antigo. Ele é de final de trimestre, ele foi do final do primeiro trimestre do ano, certo? E ele traz aqui, tanto em ordem aqui, Nova Zelândia, Europa, Austrália, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Então, apenas países desenvolvidos aqui, certo? Expectativas de corte para os próximos 12 meses. Então, assim como existem as expectativas de cortes eh, que são feitas aqui pelos economistas no Brasil, certo? Então, relatório Focus, opções de Copom e tudo mais, também existem no resto do mundo. Isso aqui são dadas pelas opções no resto do mundo, e a gente vê que todas elas são negativas. Ou seja, o que que significa? Significa que em todos esses países envolvidos, espera-se que vão haver cortes de juros nos próximos 12 meses. O eixo Y desse gráfico, que vai de 0 a menos 120, são pontos base, certo? Então, por exemplo, menos 100 significa um corte de 1 ponto percentual. Se a gente vê, por exemplo, a Nova Zelândia está sendo precificado mais ou menos 110 pontos base de corte, ou seja, 1,1 ponto percentual a menos na taxa de juros daquele país. Os Estados Unidos é o país que menos tem cortes precificados, porque, como eu falei, o Banco Central americano é o que menos vem cortando juros. Por mais que o mercado entenda que tem margem para cortar os juros, o Banco Central americano está muito preocupado ainda com algumas coisas, como possíveis efeitos inflacionários de tarifas, logo ele decidiu esperar para ver um pouco mais. Mas fato é que a trajetória de juros no mundo é uma trajetória de juros para baixo, porque é uma trajetória de inflação mais comportada, mas com maiores preocupações quanto à atividade econômica e temores fiscais, mas as tarifas trouxeram algo que a gente não via há um bom tempo no mercado, que é um nível de incerteza muito alto, ou seja, um risco inerente do mercado, um risco próprio do mercado muito elevado, que vem afugentando e assustando muitos investidores, certo? Trazendo agora um pouco para o cenário de mercado em si, né? Então, saindo um pouco da macroeconomia. O que que tudo isso significa? Tudo isso significa que a renda fixa como um todo lá fora está atrativa. Esse gráfico aqui, os próximos gráficos são um pouco complexos, eles são gráficos feitos pela Aegon, como eu falei, mas eu vou explicá-los aqui da melhor forma possível.
esse slide está trazendo um gráfico que é o rendimento na maturidade, ou o que a gente chama de yield to maturity, que é rendimento na maturidade em inglês, da renda fixa investment grade dos Estados Unidos. O que é isso? São títulos, como eu falei lá em cima, quando eu expliquei o que era o índice Bloomberg, investment grade, ou seja, de empresas menos arriscadas, com o menor nível de risco que se tem para pensando em empresas, apenas dos Estados Unidos, versus o rendimento dos lucros do S&P 500, certo? O S&P 500. Então, o S&P 500, índice de bolsa dos Estados Unidos, rendimento dos lucros desses índices são o rendimento que essas empresas estão tendo puramente por lucrarem, certo? Se a gente vê no gráfico, é natural que o rendimento dos lucros, certo? Desde 2007, né? O gráfico vai desde 2007 até 2025, é natural que o rendimento dos lucros seja muito maior do que a renda fixa, porque é natural. A renda variável sofre mais riscos do que a renda fixa, ela tende a ir melhor. Isso se inverteu desde 2022, certo? O rendimento dos títulos de renda fixa, investment grade dos Estados Unidos, estão maiores do que os rendimentos dos lucros das empresas americanas, das maiores empresas americanas. Por que que isso vem acontecendo? Porque, e aqui é o ponto desse slide, os yields estão atrativos. O que são yields? Yields é a palavra em inglês para rendimentos, certo? Então, se você tem um título que está rendendo, por exemplo, 6%, digamos assim, 5%, 4%, o yield desse título é 6%, 5%, 4%, certo? E por que que os yields estão atrativos? Porque os juros subiram bastante justamente em 2022. A gente pode ver aqui pela linha dourada os juros subindo e a gente pode ver aqui esses rendimentos da renda fixa subindo exatamente nesse período de 2022. Os rendimentos da renda variável estão relativamente atrativos ainda, mas o da renda fixa está melhor. Ou seja, aqui é mais um ponto da defesa da renda fixa, mas não agora apenas no sentido de multiativos, mas também no sentido de é, cenário macro, certo? A renda fixa está mais atrativa do que a renda variável, porque os rendimentos desses títulos estão altos e porque isso significa uma melhor geração de renda por parte de investimentos em renda fixa do que em renda variável, ao mesmo tempo que investimentos em renda fixa tendem a ter viés mais defensivo do que de renda variável. Por quê? Porque aqui é o slide de multiativos. A volatilidade da renda fixa, 5,46, é muito menor do que a volatilidade da renda variável, quase 16%. Isso é verdade no Brasil e no mundo inteiro, certo? Ou seja, viés defensivo, que é essencial a um cenário muito incerto, que foi o que eu falei que vem acontecendo por conta das tarifas, certo? Isso significa que a renda variável está ruim? De forma alguma, de jeito nenhum. Em termos absolutos, esse aqui não é o rendimento das ações, é o rendimento dos lucros dessas ações, ou seja, a renda que essas ações geram, certo? Essa renda está mais atrativa na renda fixa do que na renda variável, mas o ponto aqui é, de novo, a gente fez o ponto para ter um portfólio multiativo. Esse ponto se sustenta com o cenário macro atual, certo? Colocando esse ponto na prática. Além disso, por que que essa renda fixa está atrativa? Eu diria que talvez esse slide é o mais complexo da apresentação, então eu vou passar bem nos pormenores dele. Do lado esquerdo, os dois gráficos trazem a mesma coisa, que é o yield to maturity, o rendimento na maturidade de títulos americanos, certo? Títulos de empresas americanas, renda fixa americana, mas o da esquerda são títulos de empresa investment grade e o da direita títulos de empresa high yield. Investment grade, como eu já disse, empresas de risco baixo, alto nível de crédito. High yield, o contrário, baixo nível de crédito, empresas com risco mais elevado, certo? Esses rendimentos, os yields de ambos esses tipos de títulos estão bem altos, estão consideravelmente altos, certo? É claro que parece aqui que o rendimento do investment grade do gráfico à esquerda está maior do que o do gráfico da direita, mas é por questão de escala, porque se a gente for ver, em 2008 o rendimento subiu muito para o high yield, então se a gente for ver a escala do eixo Y está muito diferente, mas eles estão muito parecidos, eles estão muito próximos um do outro. Por que que esses dois gráficos estão aqui? Porque ele é um gráfico para... Esse slide é um slide para mostrar cenários, certo? É um slide de cenários. Caso como que você pode perder dinheiro na renda fixa? Se os rendimentos dos títulos aumentarem, certo? Porque aí os seus títulos atuais passam a valer menos. Caso os rendimentos aumentem
em mais ou menos 1 ponto percentual, ou 100 pontos base, que é esse BPS ou BIPS, o retorno vai negativar. O retorno dos títulos atuais tende a negativar, certo? Isso para o caso do investment grade. Para o caso do high yield, o mais arriscado, é ainda mais. Tem que subir ainda mais, tem que subir 300 pontos base. Caso não mude, ou seja, caso ande de lado esses rendimentos, você vai gerar 5% de retorno para os menos arriscados e 7,4% de retorno ao ano para os mais arriscados. Se cair esses rendimentos, cair em 100 pontos base, ou seja, 1 ponto percentual, o seu retorno tende a 11% dos dois lados. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? São 3 cenários diferentes, certo? Um cenário bom, pensando para quem tem os títulos hoje. Um cenário bom, que é os rendimentos dos novos títulos caírem, ou seja, os juros caírem. Um cenário neutro, que é os juros se mantiverem. Um cenário ruim, que é os juros voltarem a subir. E o que está trazendo aqui é que, para que você perca dinheiro, para que você comece a perder dinheiro nesse cenário, em algum desses cenários, os juros precisariam subir do lado dos menos arriscados, dos investment grade, em 1 ponto percentual. Enquanto que do lado dos mais arriscados, o high yield, precisaria subir em 3 pontos percentuais. Ou seja, em um cenário onde as precificações de juros estão para queda de juros, certo? Ou seja, não tem precificação de alta de juros acontecendo, você precisaria não apenas que essas precificações se invertessem, mas você precisaria que essas precificações se invertessem em uma magnitude muito alta, 1 ponto percentual para menos arriscados e 3 pontos percentuais para mais arriscados, para que você começasse a perder dinheiro em investimentos renda fixa atuais, certo? Nos outros dois cenários, você ganharia dinheiro, certo? Um cenário de queda de juros, você ainda tem dinheiro a ser ganho, e um cenário onde nada acontece, você ainda assim estaria ganhando 5% ou 7,4% ao ano, em dólar. Estamos falando de dólar aqui, não é real, certo? O que é muito considerável, é uma diferença bem grande. A gente está falando aqui de rendimentos que são inclusive maiores que o CDI, se você trouxesse para a realidade brasileira, certo? Ou seja, mais um ponto aqui que prova que a renda fixa está atrativa. Níveis de rendimentos atuais altos, por conta de juros altos, mantendo o viés defensivo, que é melhor em relação do que a renda variável, ao mesmo tempo que os seus possíveis cenários são bons para você, porque são cenários que dificilmente você perde dinheiro. Não é impossível, mas dificilmente você perderia dinheiro investindo em renda fixa. Ok, então dando essa pincelada em cima do cenário macro, certo? Ou seja, assim como eu fiz antes, vamos dar uma recapitulada: inflações vindo à meta, tarifa sendo a grande incógnita, trazendo problemas de crescimento, mas também nível de incerteza muito alto, juros caindo, cenários baixistas para bancos centrais no mundo inteiro, fazendo com que a renda fixa fique atrativa, certo? Rendimentos altos, ao mesmo tempo que os cenários de possíveis perdas, digamos assim, para a renda fixa são cenários pouco prováveis, perdão. O que tudo isso aqui leva? Certo? Juntando tudo de uma vez só. Leva que agora, a gente tendo, portanto, os nossos 3 pressupostos para montar um portfólio lá fora: visão integral, gestão ativa, visão integral em termos de região, gestão ativa, multiativos, com um cenário que mostra a atratividade da renda fixa, renda variável ainda atrativa, mas a atratividade da renda fixa, ao mesmo tempo em que o cenário está muito incerto, que te pede um viés defensivo. A gente leva agora a um exemplo prático disso, que é justamente um dos tipos de produto que a gente gosta de observar aqui, certo? Que é um produto em específico da Aegon, certo? Que é o chamado Aegon Strategic Global Bond, é um fundo de investimento, onde ele possui justamente o tipo de visão que a gente gosta de ter aqui na FGS para fazer a gestão de portfólios lá fora, certo? Então, com um cenário cheio de incertezas, mas também cheio de oportunidades, os slides acima, certo? Oportunidades na renda fixa, dinamismo é necessário. E por que que dinamismo é necessário? Por que que é necessária flexibilidade no seu portfólio? Porque, justamente, riscos e desafios ainda existem. O nosso cenário macro é favorável, é um cenário macro incerto, mas inflação caindo, juros caindo, ele é favorável, mas ele ainda assim é desafiador. Por quê? Porque, pensando aqui um pouco em renda fixa ainda, né? Partes do mercado de renda fixa estão com valuations desafiadores, ou seja,
estão ainda com um certo nível de risco relativamente alto em relação a outras partes do mercado de renda fixa que fazem com que você precise tomar um certo cuidado. O que que é isso aqui? Isso aqui é sobre spreads, certo? O que que é spreads? Spreads é puramente a diferença que títulos de empresas têm em relação a títulos do governo, certo? Títulos do governo tendem a ser menos arriscados, títulos de empresa mais arriscados. Existe uma diferençazinha aqui de juros, certo? Se a gente for ver por esses gráficos, todos esses gráficos mostram níveis de spread bem baixo. O gráfico da esquerda, o spread é esse gráfico, é a linha em verde, perdão, ele mostra que o spread está muito mais baixo do que o rendimento. O rendimento é em cinza, enquanto que o gráfico da direita mostra também a mesma coisa. É uma outra forma de calcular spread, que é o gráfico em dourado, que é a linha em dourado, perdão. Ela está muito abaixo do que o rendimento também, né? O que é a linha em azul, a mesma coisa que a linha em cinza. Ou seja, existem riscos, existem desafios, e é por isso que ter flexibilidade é essencial. Esse tipo de alocação, o que que a gente busca quando a gente faz uma alocação no exterior? A gente busca mandatos que são globais, ou seja, diversificação global, múltiplos tamanhos de mercado, uma série de posições, não muito concentrado, mas que também possua gestão ativa, ou seja, que não simplesmente invista em empresas puramente por elas serem grandes, que existe um motivo para investir naquela empresa, certo? Ou seja, ele faz a gestão boa do mercado ao qual a empresa está exposta, da região, risco de juros, o risco de ter um título mais longo ou mais curto, e um mandato, como eu coloquei, com alocações em diversos setores, certo? Setorialmente diversificado, geograficamente diversificado e por aí vai. Que é justamente um exemplo de produto aqui que a gente gosta de olhar, certo? Para trazer mais um pouco para a prática aqui. Por exemplo, esse outro produto aqui, como a gente pode ver, ele tem uma exposição bem ampla em uma série de tipos de ativos. Então, títulos soberanos, crédito privado, crédito com nível mais alto de risco ou mais baixo de risco. Então, investment grade ou high yield, como eu falei, crédito em países emergentes. Ele tem a flexibilidade de investir em todos esses locais, em todos esses tipos de ativos, certo? O que gera correlações relativamente baixas com outros tipos de ativos, certo? Ou seja, ele traz diversificação verdadeira para o seu portfólio, certo? E ele cumpre justamente com o outro postulado que a gente quer, que é a gestão ativa, certo? Então, trazendo aqui, por exemplo, o fundo, é, o retorno do fundo em azul contra um investimento passivo em um índice puramente, o fundo traz um excesso de retorno em relação a esse fundo, certo? Isso aqui é a gestão passiva. Ok? Então, esse é o tipo de produto para trazer para a prática que a gente gosta de buscar. Equipe global, equipe de gestores que possuem experiências no resto do mundo, que sabem o que estão fazendo pelo resto do mundo, que possuem um retorno atrativo em relação aos outros índices, em relação à gestão passiva, por exemplo. E que se diferenciam justamente nos tipos de abordagem que a gente gosta. Então, antes de eu passar a palavra para o Denis aqui, só para dar uma recapitulada, mais uma vez, juntando tudo, como que, dado o nosso cenário, com oportunidades, mas também riscos e desafios e muita incerteza, o tipo de mandato que a gente gosta de procurar, que é o tipo de mandato que a gente defende sempre para os nossos clientes aqui na FGS, é um mandato dinâmico, um mandato de visão integral em termos de região, um mandato com gestão ativa e um mandato em multiativos e não apenas em uma classe de ativo. Dessa forma, eu encerro aqui essas duas primeiras partes da apresentação e eu passo a palavra então para o Denis para ele fazer a parte final aqui com o institucional. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É, Bom, acho que o Léo comentou bastante aqui sobre, né, a importância de diversificar no mercado global, como fazer isso. A gente, só para vocês entenderem, né, como que a gente pensa, né, a gente gosta, por exemplo, de estratégias passivas, mas a gente entende também que estratégias ativas são complementares e muito no que o Léo comentou, né, ele ajuda a baixar a correlação, entre os ativos e acaba reduzindo o risco do portfólio, e ajuda bastante a amortecer os investimentos, né. Então, acho que coisas importantes que o Léo comentou também, que vale a pena destacar, né, em relação à bolsa, quando a gente investe no Brasil, a gente tem o quê? A gente pode, basicamente, em termos de setores, né? A gente não está exposto à tecnologia,
A gente não está exposto, por exemplo, que ele mostrou ali a parte de empresas de luxo, né? Vocês viram ali no gráfico que o Léo mostrou no começo, como esses mercados são específicos, mas que tem uma performance às vezes superior, claro que com mais risco. Então são coisas cíclicas, né? Então varejo, consumo tem uma ciclicidade, enquanto que você tem empresas mais defensivas também, a gente acaba não tendo a exposição no Brasil. E aí entrando um pouco aqui, né, sobre quem somos nós aqui, tá? Então, a Constância Investimentos aqui, a gente fechou uma parceria com a FGS para representá-los no Brasil. Eu sou aqui responsável pela área aqui de soluções de investimentos da Constância. O que que é a ideia da FGS, tá? A ideia da FGS é trazer algumas boutiques de gestoras internacionais que a gente entende que pode complementar o portfólio de vocês. Eu nunca vou dizer que é uma estratégia que seria a principal alocação de vocês, mas muito mais no sentido de ajudar na diversificação do risco, como a gente comentou, né? Reduzindo a correlação entre os ativos que vocês têm em portfólio e tudo mais. Só um minutinho que eu estou aqui. Então, assim, acho que quem participou aí do TAG Summit vai lembrar que a Egon fez um painel junto com a gente ali, com a TAG. O Alex, que é um dos gestores que o Léo mostrou, estava aqui no evento, falando um pouco também sobre por que da importância de investir lá fora, e por que ter uma gestão ativa. E aí, falando um pouco da Aegon, né, que rapidamente, a Aegon aqui também está nos auxiliando aqui nesse material, nesse conteúdo para vocês. Então, a Aegon é uma das maiores gestoras globais. Hoje eles têm mais ou menos aí 343 bilhões de dólares sob gestão. Lembrando que eles têm uma presença no Brasil, parceria com a MAG Investimentos. Então, para vocês que podem acessar aqui via fundos locais, tem a MAG aqui que pode oferecer esses serviços, e a gente aqui na FGS, diferente da MAG, o que a gente faz aqui são muito mais para os clientes que são family offices ou empresas que são multi-estratégias como a TAG, e tem a possibilidade de investir lá fora diretamente através de seus veículos e fundos de investimentos. Bom, e aí acho que assim, Denis, né? deixa eu Oi, aproveitar a sua Mário pausa, Francisca. só para a gente alinhar a questão do tempo, porque eu sei que muita gente tem que sair, né? A gente tem reunião Claro. em 5 minutinhos. Você vai amarrar, eu acho que quem puder continuar pode ficar, né? Mas só para te dar essa alinhada. Na verdade, eu acho que era mais sim, né? Acho que era mais para dar esse overview, né, Já. de quem nós somos, né? E só um ponto importante, né? Quando a gente faz investimento no exterior, quando a gente vai para o fundo passivo, né, ou para os ETFs, que hoje é muito mais fácil de acessar, a gente acaba tendo acesso ali a uma diversificação importante, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente vai para fundos que são mais ativos, que trabalham mais no mercado, ou seja, que buscam gerar alfa no seu mercado, é importante fazer a diligência desses gestores, entender quem vocês estão olhando e tudo mais. E aí, até puxando a bola da TAG, que faz um trabalho excelente nesse sentido, vocês podem contar aí com bastante importante, mas lembrando que é sempre importante ter essa parte de diligência também no processo de vocês, tá? Gente, é isso, tá? De forma bem clara, a FGS está aqui, somos aqui, damos acesso para vocês a alguns investimentos diretamente no exterior, também via feeders aqui no Brasil. Mais uma vez, obrigado aí pela presença e Tag pela oportunidade de estar aqui com vocês. E fecho aqui para abrir para vocês a perguntas e respostas. Ótimo. Temos vários elogios aqui, foi realmente super completa, super ampla, muito boa apresentação. Não temos perguntas até agora. Eu vou começar com uma pergunta que acho que a gente sempre recebe, e aí, se surgir aqui, a gente expande um pouquinho, quem precisar sair sem problema, mas quem ficar, a gente tem um tempinho aqui para reflexões, né? Como é que vocês enxergam a questão cambial, né? Assim, quais são as formas de lidar com esse risco? Eu costumo sempre falar que são dois tipos de investimentos diferentes, né? O câmbio é uma coisa, uma carteira globalizada é outra. Existem várias formas da gente neutralizar o risco cambial, né? Como é que vocês enxergam? Como é que vocês compõem isso dentro do portfólio? Como é que isso conversa aí com o restante, né, do que foi apresentado até agora?
Sim, a primeira parte que a gente considera quando pensa em risco cambial foi justamente o que você falou, né? Então, se você tem um tipo de portfólio em real, você considera ele diferente do que se você tiver um portfólio em dólar, por exemplo, porque são dois tipos de risco diferentes e tudo mais. Mas tudo depende muito da forma, quais são os objetivos do seu portfólio, certo? O primeiro passo disso tudo sempre passa a ser assim, o que que você planeja com o seu portfólio, certo? Qual que é o plano que você tem por trás dele? Se ele for um plano que é muito melhor feito por meio de investimentos locais, ou seja, por exemplo, pensando aqui em investir por meio de fundos locais no Brasil que investem em fundos no exterior. Portfólios, esses fundos podem ser tanto com hedge cambial ou sem o hedge cambial, ou seja, protegidos ou não do câmbio, certo? E é claro que dessa forma eles vão ter propósitos diferentes. Se a gente está pegando um fundo que ele é protegido do câmbio, ele traz muito mais o quesito de ele não tem a variação cambial nisso daí, certo? Vários fundos aqui no Brasil são assim, por exemplo, e ele protege, ele está muito mais no sentido de ser uma diversificação para o nível do ativo dentro da sua carteira, certo? Então, se você tem um fundo que investe em ações no Brasil, um fundo que investe em ações nos Estados Unidos, ambos estão protegidos do câmbio, certo? Ambos estão em reais. Esses fundos eles são muito complementares entre si, certo? Porque estão na mesma moeda e trazem esse nível de diversificação a nível do ativo. Se o seu fundo lá fora não possui a proteção cambial, está sujeito a essa variação do câmbio, ele é uma, digamos, uma outra caixinha de investimento que deveria ser considerada. Porque você tem uma outra forma de tratar tudo isso, certo? Uma forma diferente do que simplesmente você pegar e vou comparar com o índice Bovespa, vou comparar com o CDI, porque você está fazendo uma comparação entre ativos de duas moedas diferentes. Ele possui também propostos na sua carteira, mas propostos diferentes, uma outra etapa de diversificação, digamos assim. Tudo depende muito de qual que é o plano, qual que é o objetivo daquele seu portfólio. Ótimo. Também penso. Eu costumo trazer que existe uma forma da gente redear, e quando a gente redeia, a gente não simplesmente tira o efeito do dólar, né? Porque às vezes Leonardo falou aqui de retornos de dólar mais 5 mais 6 mais 7. Quando você faz um futuro cambial, você está trocando o CDI pelo dólar mais um custo. Então, você tem um ganho acima do CDI, né? Então, é importante entender quando a gente olha para a renda fixa, vamos supor, o custo do hedge varia ao longo do tempo, dependendo do momento, das perspectivas, né? Mas é algo vai na casa de 4 a 6% atualmente. Então, você está falando de um retorno aí de dólar mais 5, né? Você está falando de CDI mais um, CDI mais 2, CDI mais 3. Então, precisa analisar bem, mas precisa ter em mente que, né, câmbio não é impeditivo para a gente investir no exterior, né? Talvez pelo contrário, ele agrega, ele faz o hedge, ele por si só tem um papel importante no portfólio, mas quem não quer volatilidade, não quer risco, quer renda fixa, a gente consegue neutralizar isso através das soluções aí mais customizadas. A gente tem uma pergunta aqui, né? Que é a preocupação em investir na renda fixa e a questão dos spreads. Espera aí que andou aqui. O quanto é preocupante investir em renda fixa e crédito diante do momento que os spreads fecharam muito e uma incerteza em relação ao cenário fiscal no mundo como um todo, né? Acho que pergunta aqui pensando no cenário mais offshore mesmo, né? Sim. Passar para Não, vocês. boa pergunta, até porque ela conversa muito com a parte da apresentação de riscos e desafios, né? É um fato, sim, os spreads estão bem apertados, e esse é justamente o slide que eu trouxe para falar sobre os desafios que existem nesse cenário. Porém, oportunidades existem, certo? Os rendimentos, os yields desses títulos, eles ainda estão consideravelmente altos, e aqui tudo depende do tipo de mandato que você procura, certo? Ou seja, termos em português simples, fazer a lição de casa. Se você procura gente que está surfando em spread, ou seja, está puramente pensando em retorno, em os spreads fechando, 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 esse cara tem um portfólio muito mais arriscado hoje. Por quê? Porque ele pode errar o timing, ele pode errar o tempo disso tudo e acabar justamente correndo riscos que ele não deveria estar correndo. Enquanto que, se você tem um outro tipo de mandato, como o tipo de mandato que a gente defendeu aqui, por exemplo, que justamente ele faz melhor a lição de casa dele, ele estuda melhor as empresas, ele sabe o que ele está fazendo, ele investe nos títulos,
com um viés defensivo, pensando na geração de renda, pensando no alto rendimento deles e não puramente nos spreads, desde que esse cara, como eu falei, faça a lição de casa e saiba que essas empresas estão saudáveis, estão seguras, não correm um risco de crédito considerável, é uma oportunidade ainda que pode ser agarrada e que, sinceramente, deve ser agarrada. Porque se você tem risco, você tem oportunidade. Desde que você saiba o que você está fazendo ali, desde que o gestor saiba o que ele está fazendo, é uma oportunidade que vale muito a pena tentar abraçar. Ótimo. Mais uma. O participante compartilha que hoje tem só 5% no exterior, sendo que ele tem 65% numa renda variável Brasil bem diversificada, né? Considerando a atual situação do Brasil, seria interessante aumentar para 20% os investimentos no exterior. E hoje ele tem cripto, euro, libra, dólar e 4 ativos de bolsa americana. Certo. Primeiramente, antes de responder, eu não sei qual tipo de investidores, mas só para lembrar que dependendo do tipo de investidor, existem certos limites regulamentares que impedem de alcançar exposições mais altas no exterior, por Aqui exemplo. acho que é uma carteira Mas individual, pelo que está exatamente, colocado. eu creio que seja isso. Mas nesse caso, eu não gosto muito de falar de o momento do Brasil. Porque, assim, eu acho que quando o dólar estourou 6,30, eu acho que muita gente olhou e percebeu, bom, ok, deixa eu olhar para fora um pouco. Mas, sinceramente, isso é algo que, assim, não é momentâneo, isso não é de momento. Diversificar uma carteira, a parte estrutural da sua carteira, não é puramente, não, agora está viável fazer isso, agora é bom fazer isso ou não. É algo estrutural. Você deve ter isso daí para você mitigar riscos. E riscos, eles são justamente riscos porque você não consegue prevê-los. Você não sabe o que vai acontecer. Então, por mais que de fato o momento brasileiro pode ser mais favorável, sempre é favorável buscar uma diversificação. Eu acho que talvez sim seja válido, pensando se isso se alinhar melhor com o objetivo da sua carteira, seja válido, porque a bolsa brasileira, por mais que é óbvio que dá para obter um nível de diversificação bom nela, como o Denis falou, existem setores que não existem na nossa bolsa. E querendo ou não, independentemente do setor, você sempre vai estar concentrado em certa região, que é o nosso país. Então eu creio que sim, seja assim válido. Vou dar uma complementada, né? Acho que a gente tem que pensar, para começar, a nossa bolsa brasileira tem talvez 100 ativos líquidos com negociação, né? Lá fora a gente está falando de 5 mil, pelo menos. Então, pensar em ações, né? Vou investir em ações. Quanto disso, quantas das melhores empresas mais lucrativas está no Brasil, quanto está fora? Então, de novo, né, acho que a questão cambial é algo que a gente tem que aprender a se blindar, mas fora isso, a gente tem que pensar em investimentos como companhias, como lucro, como retorno, e diminuir o viés eh, comportamental mesmo, né? Home bias em inglês, né? O viés aqui pela nossa casa. Então, concordo plenamente com o Léo. Vamos passar para a próxima. Como esse tarifaço do governo americano poderia estar impactando neste momento? Essa pergunta é difícil, né? É, o primeiro, a resposta mais óbvia é volatilidade, isso é bem claro. O nível de volatilidade aumentou consideravelmente após esse tarifaço, mas eu acho que tem uma resposta mais psicológica, digamos assim, mais do comportamento dos investidores. Por quê? Porque a gente vinha de uma tendência que perdurou durante 2024 inteira, de um otimismo muito grande. Então, tudo dando certo, tudo vai voar, não à toa que depois que teve a eleição do Trump, cara, tudo voou, tudo foi muito bem, tudo subiu muito, a bolsa bateu novos recordes, o Bitcoin passou para cima dos US$ 100.000 pela primeira vez e por aí foi. O tarifaço deu uma reduzida nisso. Por quê? Porque o tarifaço fez com que toda essa excitação dos investidores globais se reduzisse um pouco e colocasse mais os pés no chão, certo? Eu acho que esse é o principal ponto, além dos efeitos de curto prazo, o efeito mais durável que vai perdurar disso tudo aí do tarifaço, que é a incerteza. Você não saber, você ter aquela pulga atrás da orelha ali de que pode acontecer algo assim de novo. Pode trazer, sabe, pode ter um novo nível de estresse, um novo nível de volatilidade. E o efeito disso, por exemplo, que é um efeito que acontece tanto em nível institucional, então enormes, gigantescos investidores do mundo, quanto deveria acontecer também em nível individual, na sua própria carteira, por exemplo, é o quê? Diversificar. Buscar diversificação. Então, a gente vê muito investidor americano, por exemplo, alguns dos maiores investidores do mundo, investindo para além dos Estados Unidos. E eles estão no melhor mercado do mundo, buscando algo para além do dólar. Por quê?
Porque justamente eles estão agora com esse pensamento de que algo pode acontecer, de que nem tudo são flores, digamos assim. Então eu acho que esse é o principal ponto assim mais estrutural que muda um pouco em um prazo mais longo com toda essa questão do tarifaço. Ótimo. Último aqui para a gente encerrar, pessoal. No exterior, você disse que o combo é de 60% renda fixa e 40% renda variável. Só complementando, acho que o 60-40, né? O 60-40 que eles falam lá fora, geralmente é 60% renda variável, 40% renda fixa, né? Nossa cabeça aqui é bem diferente, mas também vem mudando muito nesse período, né, Léo? Então a pergunta é, né? O que que você pensa aqui? Acho que a gente pode fazer uma pergunta, eu vou complementar a pergunta do Rui, né? Pensando no investidor brasileiro investindo lá fora, que combo ideal seria esse, né? Esse portfólio padrão, e complementando, pensando aqui no Brasil, qual que é a sua visão em relação a isso também? Certo. É, dando a famosa resposta do economista, né? Depende. Mas porque e assim, complementando um pouco, eu não acho que investir é uma fórmula. Não existe nenhuma fórmula que você fala assim, o meu portfólio é tanto ou tanto e eu sigo isso daqui e tá feito. Por quê? Porque cada pessoa, é, cada tipo de cliente, né? Não só pessoa física, mas clientes mais institucionais e tudo mais, possuem diferentes momentos de vida, diferentes necessidades, diferentes planos, objetivos, diferentes obrigações, diferentes leis, tudo é diferente, certo? E isso faz com que o portfólio também tenha que ser diferente. Ele tem que se adaptar. Então, se a gente pensar em nível individual, ele tem que se adaptar ao seu momento de vida, ele tem que se adaptar ao seu plano, aos seus objetivos, certo? Ele tem que se adaptar, a tudo isso. Se a gente pensa em investidor mais institucional, ele tem que se adaptar a qual tipo de regulação que você segue. Ele tem que se adaptar a qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Se você tem alguma meta ou objetivo. Dessa forma, sim, eu trouxe o 60-40 e 60-40 renda variável, 40% renda fixa lá fora, porque historicamente falando foi o mais famoso, né? Foi o tipo de portfólio que ficou mais famoso. E aqui no Brasil costuma ser diferente, a porcentagem em renda fixa costuma ser maior, porque a volatilidade da nossa bolsa é muito mais alta. É mais de 10 pontos percentuais mais altas do que a volatilidade da bolsa lá fora. Então, um portfólio 60 renda variável, 40 renda fixa aqui é um portfólio muito volátil. O que eu trouxe ali, e é muito como pensar, agora respondendo a próxima parte da pergunta, como pensar no seu portfólio no exterior, eu acho que assim, ele tem que se adequar muito com o que o seu portfólio aqui é. Um tem que conversar com o outro. Então, eu trouxe aquele portfólio lá no Brasil que era 65% renda fixa, 35% renda variável, porque o nível de volatilidade dele era muito próximo do 60-40, renda variável, renda fixa no exterior. Simplesmente para um conversar com o outro. Mas se o seu objetivo é diferente, faz sentido as alocações serem diferentes também. Mas eu acho que o mais importante aqui é você fazer com que um portfólio não destoe muito do outro e que eles correspondam ao seu objetivo. Se você tem um objetivo que te permite ter mais volatilidade, talvez faça mais sentido você ter ainda mais renda variável lá fora. Se você tem um objetivo que você quer ter menos volatilidade, faz mais sentido você ter ainda mais renda fixa lá fora. Tudo depende assim de você fazer todo o planejamento disso daí, dar o passo anterior de investir, que é se autoconhecer, ter esse próprio conhecimento seu e esse conhecimento dos seus próprios objetivos. Perfeito. Ótima explicação, né, pessoal? Muito claro, muito completo. Acho que todos aqui estão compartilhando. Agradeço muito em nome da TAG, acho que foi realmente atingir o nosso objetivo aqui de education e ao mesmo tempo trazer o cenário, esse momento prático que a gente está vivendo. Mais uma vez, chegamos aqui quase 250 participantes, algumas pessoas já saíram, mas até agora 200 pessoas acompanhando. Obrigada a todos mais uma vez por participarem aqui do nosso sétimo encontro do ano. Fiquem à vontade para nos acessar, vocês têm nossos telefones, a gente coloca em contato com o pessoal aqui, né, da Constância FDS. E é isso. Fiquem à vontade para acessá-los também diretamente. Até o próximo, pessoal. Daqui a um Muito mês obrigado, pessoal. temos mais um. Um mês não, menos que isso, que esse ficou para o final por conta das férias. Muito obrigado, Leonardo, pessoal. Denis, obrigada. Obrigado.